Olá, paz seja contigo. Aqui é o pastor Daniel, passando para te abençoar em nome de Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você é aquele tipo de pessoa que reclama muito da sua vida? Quando algo dá errado, você sempre reclama? Você é aquele tipo de pessoa que, quando as coisas não estão como você gostaria que estivessem, você então reclama de algo, reclama de alguém, né? E aí você começa a falar mal. Qual é o problema disso? O que isso pode trazer como consequência para a sua vida? Existe uma história em Números, a Bíblia vai contar a história do povo de Deus, um exemplo que nós não devemos seguir. Em Números capítulo 21, Números 21, a partir do verso 4, vai contar um momento vivido pelo povo de Deus no deserto, né? Diante de uma dificuldade, de um período difícil que eles estavam passando, mas Deus estava conduzindo eles, né? Eles estavam no deserto, mas Deus estava no deserto com eles, conduzindo eles em direção à terra prometida, mas diante de falta d'água, porque todos os dias eles comiam maná que descia dos céus. Então eles começaram a ficar impacientes, intolerantes, insatisfeitos, inquietos com aquela situação que já perdurava já há algum tempo. Então eles vão reclamar de Deus e reclamar de Moisés. E a resposta para aquela murmuração foi serpentes venenosas que vieram e começaram a picar as pessoas, e muitos começaram a morrer no deserto. Eles estavam em direção à terra prometida, o destino deles era a terra prometida, mas eles morreram no deserto. Por quê? Qual foi a causa? Picados por serpentes venenosas. Por que as serpentes venenosas vieram? Por causa da murmuração, da reclamação, daquela insatisfação, né, que foi expressada através da reclamação, do falar mal. Agora eu quero dar um exemplo para você de algo que deu certo e que Jesus nos ensina. O que fazer quando algo não está como nós gostaríamos que estivesse? O que fazer para mudar algo que nós gostaríamos de mudar? O que fazer quando as coisas não estão como a gente gostaria? Quando algo dá errado, a primeira coisa que vai vir, a primeira vontade que você vai ter é de reclamar mesmo. Isso é o normal. Todo mundo, isso vem para todo mundo. A vontade de reclamar, de falar mal, de murmurar, de blasfemar, de amaldiçoar, enfim. Essa vontade vai vir. Mas é bom a gente ouvir algo da parte de Deus para a gente aprender e renovar a nossa mente e nos reprogramar para que não saia da nossa boca a murmuração e a reclamação, mas algo que de fato vai nos abençoar. A resposta para a murmuração é maldição, é morte. Então, o que estava pior, ou melhor dizendo, o que estava ruim pode piorar. Quanto mais você reclamar, mais vai piorar. Pior ficará essa situação. Mas olha que exemplo de Jesus, o nosso mestre. Jesus estava no deserto, levado pelo próprio Espírito de Deus. Ali ele começou a ser tentado por Satanás durante 40 dias e 40 noites. Passado esse período ele teve fome, e diante daquela necessidade, aquela dificuldade, o tentador Satanás então vem para tentá-lo, para prová-lo, dizendo para ele: se tu és o Filho de Deus, né, transforma essa pedra em pão. Ou seja, se tu és o Filho de Deus, era para Deus estar cuidando melhor de você, né? Se tu és o Filho de Deus, por que você está aí com fome? Né? Você não pode passar por dificuldades, já que você é filho de Deus, você não pode passar por dificuldades. Deus não está cuidando bem de você? E qual foi a resposta de Jesus? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E por mais 2 vezes Satanás vem tentá-lo, e ele repete, sempre dizendo: está escrito. O que Jesus nos ensina? Que aquilo que nós falamos para a situação que nós estamos vivendo, ou vai atrair demônios, serpentes venenosas, ou vai atrair o favor de Deus sobre nossas vidas. Depois de dizer para o diabo aquilo que estava escrito, anjos de Deus vêm, o diabo vai embora, deixa Jesus, foge de Jesus, e anjos enviados por Deus vêm.
com uma provisão da parte de Deus para a vida de Jesus. Então, as necessidades de Jesus foram supridas por Deus ali no deserto. Aquilo que estava ruim, Deus mudou quando Jesus começou a dizer o que estava escrito, lembrando a Deus aquilo que Deus havia o prometido. Quando a gente fala o que está escrito, nós estamos lembrando a Deus aquilo que Ele nos prometeu. Não que Deus tenha se esquecido, mas esta é a resposta que Deus espera de nós, quando nós estamos enfrentando uma necessidade, uma adversidade. É falar aquilo que está escrito, porque Deus vai cumprir aquilo que estiver escrito. Aquilo que está escrito foi o próprio Deus quem nos prometeu, e Ele não é como o homem que mente e muda de ideia, não. Seja todo homem mentiroso, mas Deus, Ele é verdadeiro. O que Deus prometeu, Deus irá cumprir. Então nunca mais reclame, ou murmure, ou fale mal de algo, de alguém, ou de alguma situação, né? Mas abra a tua boca e fale aquilo que está escrito. Para a sua dificuldade, fale aquilo que Deus tem como resposta para a sua dificuldade. O que Deus diz a esse respeito? Qual é a promessa de Deus? Qual é a palavra de Deus para esse momento que você está vivendo, né? Vá buscar isso em Deus e comece a lembrar a Deus, a falar, a confessar para o mundo espiritual aquilo que Deus disse para você que Ele iria fazer diante dessa situação. E Deus então enviará provisão para você. A resposta para aquele que fala o que está escrito é provisão da parte de Deus. Anjos virão, serão enviados por Deus, trazendo para você a provisão que você precisa. Que Deus abençoe você. Tenha aí uma semana cheia da graça, em nome de Jesus.